Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, em português, nós paramos em grau de substantivo, né? Então, nós fizemos a página 36, que fala um pouquinho sobre grau de substantivo. Vamos corrigir a nossa página do grau de substantivo, né? As páginas, no caso. Página 36, do grau de substantivo. Vocês leram esse texto, certo? Leia o texto abaixo. Vocês leram esse texto do computadorzinho, né? E depois vocês fizeram o exercício ligando o computadorzinho ao computadorzão. O grau do substantivo. O que é o grau do substantivo? Vamos lá. Nós temos aqui dois tipos de computadores, né? O computador grande e o pequeno. O que é o substantivo? É tudo aquilo que nomeia as coisas. Substantivo é tudo aquilo que pode ser visto, pego ao sentido, o objeto, tá bom? Palavras que dão nomes a seres. Substantivo é tudo o que pode ser procedido de artigo. Classificação e formação. Então, nós temos substantivo comum, substantivo próprio, né? Então, turminha, nós vimos que existem vários tipos de substantivo, né? Substantivo próprio, comum, concreto, abstrato. Só que agora, nesse módulo, nós vamos falar um pouquinho só sobre esse substantivo, o grau do substantivo, que é o aumentativo e o diminutivo, tá bom? Aumentativo, o nome já diz, grande, algo grande. E diminutivo, algo pequeno, tá bom? Então, vamos lá. No substantivo, nós sabemos que é quando nós damos nomes àqueles seres, àqueles objetos, tá bom? Isso é substantivo. Então, partindo desse princípio, ó, como era o computador dos anos 90 e 2000? Aí vocês leram um texto. Então, vocês ligaram, né? Computadorzinho. Tem a palavra computadorzinho. Ela está no aumentativo ou ela está no diminutivo? O finalzinho dela. Inho significa que ela está no diminutivo. E o finalzinho da palavra zão, computadorzão, significa que ela está no aumentativo. Então, vocês ligaram, né? No exercício de vocês. As imagens. E na página 37, letrinha C, as palavras computadorzinho e computadorzão se referem ao tamanho de qual objeto? Então, nós damos os nomes àquele objeto. Que objeto é esse? É o computador, né? Seria a resposta da letra C, computador. Que objeto é esse? Era o computador. Nós só modificamos o grau desse substantivo, desse objeto, tá bom? Que ele virou computadorzinho pequeno e computadorzão, o computador grande. Na número 2, observe as imagens abaixo e os substantivos que nomeiam cada uma delas. Em seguida, pinte as imagens de acordo com as legendas. Então, eu vou ler bermudinha. Esse finalzinho inha significa que a palavrinha está no diminutivo, que é uma bermuda pequenininha. Então, eu vou pintar de amarelo. E o bermudão significa que é uma bermuda maior, grande, né? Então, eu vou pintar de azul. E peixinho. Peixinho significa que ele, inho, significa, finalzinho, que ele está no diminutivo. Então, eu vou pintar de amarelo. E peixão está no aumentativo, o ão no final da palavra, então eu vou pintar de azul. E assim por diante, vocês vão pintar do aumentativo, que quer dizer grande, vocês vão pintar de azul. Pintaram, né? E o pequeno, que é o diminutivo, vocês vão pintar de amarelo. É a correção da página 37. Na página 38, vocês vão observar, ó, escreva o nome das imagens a seguir de acordo com o que se pede. Palavras que indicam tamanho pequeno e palavras que indicam tamanho grande. Então, grande, aumentativo, pequeno, diminutivo.
Então, vocês viram um pão pequenininho, vocês vão escrever ao lado, pãozinho. E o pão grande? Pãozão, com ão no final. Bonequinha, ó, o inha no final, pequena, né? E bonecona ou bonecão, tá bom? Essas duas respostas estão corretas. E o copo? Copinho, temos um copo pequeno aqui na gravura. E copão ou copázio, tá? As duas respostas estão corretas. E embaixo, assinale com o X a alternativa correta quanto às determinações das palavras que você escreveu. Aí o primeiro quadrinho. As palavras que indicam tamanho pequeno ou tamanho grande possuem determinações iguais. Sim? São iguais? O pãozinho é igual o pãozão? Acho que não, né? Diferente. Então vamos ver a próxima pergunta pra gente marcar o X corretamente. As palavras que indicam tamanho pequeno possuem uma determinação e a palavra que indica tamanho grande possui outra determinação. Então, a palavra pãozinho, ela é escrita de uma forma. Por quê? Significa inho no final da palavra, que significa pequeno, né? Diminutivo. E ão no final do pãozão significa grande, que esse pão é grande. Então, eu vou marcar o X nesse segundo quadrinho. Tá bom? Aí lá embaixo tem uma explicação também, a tia vai ler pra vocês. O substantivo pode indicar 3 graus diferentes. O normal, por exemplo, copo, mesa, e o aumentativo, com as determinações ão, com essas determinações são esses finais, tá? Ou ona, como copão, ou mesona. E o diminutivo, com determinações inho, que é o finalzinho, tá? Determinações, finalzinho. Ou inha, por exemplo, copinho e mesinha. Então, nós corrigimos essa página aqui, pessoal. Essa. Tá ok? Agora, na página 39. Nem todas as palavras terminadas em inho ou ão indicam tamanho. Observe os grupos de palavras abaixo, grupo A e grupo B. Então, vocês circularam aqui no grupo A, farinha, certo? Cozinha e rainha. E no grupo B, coração, feijão e irmão. O que vocês circularam? Vocês circularam as que terminavam com inha no grupo A, certo? E as que terminavam em ão no grupo B. Ok? Nós observamos aqui 2 tipos diferentes, não é? Agora, tá explicando embaixo que era para vocês circularem, mas a tia já falou que era para circular iguais, né? Agora, contorne as palavras do grupo A que estão no diminutivo. Então, o grupo A, a tia já deu a resposta, vocês circularam farinha, cozinha e rainha. E as palavras do grupo B que estão no aumentativo. Aí vocês circularam coração, feijão e irmão. No número 5, leia os textos abaixo, observando as palavras em destaque. Então, temos o texto 1 e o texto 2. Pinte de verde a palavra destacada no diminutivo, que indica tamanho, e de vermelho a palavra destacada no diminutivo, que expressa um sentimento de carinho. Então, de verde, eu vou pintar as palavras que indicam tamanho. Por exemplo, no texto 1, eu pintei a palavra pezinho. Por quê? É um pé pequenininho. E no texto 2, uma palavra de carinho, de sentimento. Eu pintei de vermelho mãezinha. Tá no diminutivo e significa carinho, sentimento, mãezinha. Então, finalizamos a página 39, certo? Na página 40, vamos lá. Os graus diminutivos e aumentativos também podem ser utilizados para expressar sentimentos, por exemplo, mãezinha e amigão, como a tia acabou de falar. Quando é muito amigo, a gente é muito amigo daquela pessoa, a gente chama essa pessoa de amigão, né? E mãezinha, que é um sentimento de carinho, né? Um chamamento carinhoso. Veja a capa dos livros a seguir. Aí vocês observaram esses livros, né, essas capas, e completaram no quadro abaixo com os substantivos apresentados na capa dos livros de acordo com o que se pede. Vamos lá.
forma, aqui, ó, tô aqui nessa página, tá bom, pessoal? Página 40. Forma, tá no quadrinho. Forma normal do substantivo. Aí vocês vão colocar barulho, histórias, filhos, paz, violência. E substantivo no diminutivo. Então, pequeno, hein? Vamos lá, diminutivo, com aquele finalzinho de inho. Então, eu coloquei barulhinho, menininho, porquinho. Substantivo no aumentativo. Então, pensa numa proporção grande. Barulhão, homão e porção. As respostas ficaram assim. Vamos finalizar aqui na página 41, tá ok? Número 2 da página 41. Essa página aqui, pessoal. Tá bom? Observem as imagens a seguir e escreva o nome de cada uma delas no espaço correto de acordo com as determinações indicadas. Vamos lá. Temos aqui o inha, ona, inho, ão, os finaizinhos das palavras, tá? Zinha, aça, zinho e zão. Então, vamos lá. Aí eu observei aqui essas gravuras. Temos aqui flor, florzinha, colherzinha. Temos aqui um gatinho, né? E temos aqui avião, tá bom? Então, vocês colocaram no quadrinho amarelo, onde tem inha e ona, desculpa. Vocês colocaram, então, florzinha, né? E ona, vocês colocaram florzona. Então, nós colocamos aqui aumentativo e o diminutivo da florzinha. Diminutivo, florzinha, da flor, da palavra flor. O diminutivo da palavra flor, florzinha. E o aumentativo da palavra florzona. E do gato. Diminutivo da palavra gato e aumentativo da palavra gato. Como é que ficou? Ao lado, gatinho e gatão. Lá embaixo agora, da palavra colher. Diminutivo da palavra colher, colherzinha. E aumentativo da palavra colher. Vamos ver se o pessoal acertou essa, hein? Colheraça. Colheraça. E avião. Palavra avião ficou aviãozinho e aviãozão. Aumentativo. Número 3. Observe o exemplo e complete o quadro com o que falta. Então, por um lado, diminutivo. No meio, forma normal, que é a palavra sem esse finalzinho, né? E o aumentativo dessa mesma palavra. Então, diminutivo. No meio, nós temos a palavra normal, pai. Diminutivo da palavra pai, paizinho. Aumentativo, paizão. E agora eu vou colocar no meio que não tem. Amigo, no meio, palavra normal, amigo. Diminutivo de amigo, amiguinho. Aumentativo, amigão. A palavra dedo nós já temos no meio, né? Que é a forma normal da palavra. Diminutivo, dedinho. Aumentativo, dedão. E nesse aqui nós temos a palavra toalhona, que é o aumentativo da palavra toalha. Então, eu vou colocar aqui, forma normal, toalha. Diminutivo, toalhinha. Abaixo, agora, a última palavra. Placa. Nós já temos aqui. Plaquinha, diminutivo, e placona, aumentativo. E depois desse exercício, vocês brincaram com o quebra-cabeça, né? Que vocês poderiam destacar do material complementar na página 3. Tá ok? Que lá nós encontramos o quê? Aumentativo e diminutivo de algumas palavras. Pra vocês jogarem com os responsáveis de vocês. Tá bom, turminha? Beijinho, a gente continua, hein? Na próxima aula.